Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, voltando aqui para esse quadro maravilhoso que é o Cuidando da Alma. E hoje nós vamos falar sobre o poder das palavras. E eu vou mostrar aqui dentro da palavra como o poder das palavras faz todo sentido, tem muito poder, tá? Então, antes da gente começar o vídeo, já deixa aquela curtida para o vídeo poder ser entregue para mais pessoas, porque isso vai ajudar muito, tá bom? As pessoas também receber esse vídeo, não só você receber essa bênção, espalhe essa bênção por aí. E, meus amores, compartilha com aquela pessoa que precisa também ser edificada aqui com esse quadro e com os vídeos aqui, que eu tenho orado muito a Deus para fazer eles que não são de mim, tá? Bom, vamos lá, meus amores. O vídeo de hoje tem muito aprendizado. Eu vou trazer alguns versículos para provar para vocês, né? Tudo que eu vou falar aqui. E vou trazer uma história também um pouquinho triste que aconteceu comigo recentemente, mas que vai fazer todo sentido. Então, se você também é pai e mãe, ou você pensa em ser, esse vídeo vai te ajudar muito, até mesmo para a criação dos seus filhos, sobre o poder das palavras. Então, sem mais delongas, vamos aqui, aqui é ótimo. Vamos aqui começar, tá, meus amores? Ó, já abre a tua Bíblia. Em Gênesis, capítulo 1. Deixa eu abrir aqui a minha. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz dia, e a trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, depois vocês continuam, tá? Porque esse capítulo de Gênesis é longo, né? Mostra que Deus fez todas as coisas através, né, das palavras. E no sexto dia ele fez o homem, né? Ele fez todas as coisas antes para o homem, depois ele fez o homem e depois ele descansou no sétimo dia. Então vocês vão perceber que Deus ele é muito bom no sentido de a bondade dele. Olha só, ele poderia ter feito o homem para as coisas, não, mas ele fez as coisas para o homem, né? Até nisso, ele antecipou tudo pra gente, deixou tudo pronto para quando viesse o homem só desfrutar, né? E tudo através do e disse Deus, da palavra, né? Então, as nossas palavras, ela têm muito poder. Porque Deus poderia ter feito os céus e a terra através de tantas coisas. Instalar de dedos, do pensamento, mas foi o quê? Através das palavras. Então, no primeiro capítulo já mostra como Deus fez tudo e como as palavras têm poder. Já guarda isso, porque você vai se encaixar tudo que eu vou falar e vocês vão entender todas as coisas. Segura Gênesis agora. O que aconteceu comigo recentemente, acho que faz uns 3 dias. Eu perdi um primo de uma forma muito cruel, né? Ele mesmo tirou a própria vida e isso é muito dolorido mesmo. E foi tão difícil porque quando eu cheguei no sepultamento dele, né, no enterro dele pra velar e a mãe dele estava lá, abracei ela e pedi perdão porque era um primo, pedi perdão pra ela por fazer muito tempo que eu não os via, né? Com a correria de São Paulo, do dia a dia, o que as pessoas fazem? Cada um vai seguir sua vida e nós tivemos uma infância juntos, né? Então, todo mundo foi criado ali junto, mas, né, com o passar dos anos a gente não estava tão próximo, mas a gente tinha uma história de criança, que isso fica no nosso coração. Então, eu abracei ela e pedi perdão por estar com ela naquele momento e não ter desfrutado deles antes, sabe? Também porque a gente tomou caminhos tão diferentes, mas, embora tenha sido tão trágico a morte dele, ele era uma pessoa... Ai, não quero chorar nesse vídeo, mas eu vou me segurar. Vamos lá. Ele era uma pessoa que tinha... sabe aquele abraço apertado? Aquela pessoa amorosa, sabe? Mas, como ele não teve uma infância fácil, né? Na verdade, ele sofreu desde o ventre da mãe dele. Minha tia tinha um casamento um pouco conturbado, violento. Então, a criança sente, né? Hoje é até cientificamente provado que tudo que a criança sente não é só quando ela nasce, desde quando ela é concebida, desde o ventre, ela sente todas as coisas. Então hoje eu entendo tudo, né? Porque que foi assim, né? E quando ele nasceu, de todos os primos, ele era o mais serelepe e tinha muitas palavras negativas sobre ele, sabe? Esse menino é muito danado.
Por isso que a gente tem que evitar falar certas coisas pros nossos filhos, ou até pros filhos de outras pessoas. E aí, ela falou uma coisa, a mãe dele, que ela falou assim, sabe o que eu voltaria atrás? Ela falou assim, eu faria tudo de novo pelos meus filhos, inclusive por ele, porque ele foi meu primeiro filho e ele era tudo pra mim. Embora todo mundo falava que ele me dava trabalho, mas se eu falasse, filho, acabou um gás lá, ele vinha trazer. Ele era aquele filho que era tudo por mim. Ela falou, mas eu só me arrependo de uma coisa. Como ela era separada, ela foi tipo pai e mãe pra ele, né? Então ela foi aquela mulher guerreira que teve que trabalhar muito, muito, muito mesmo. E ela falou, eu só me arrependo de não ter ficado mais com meu filho. De não poder ter ensinado mais coisas pra ele, não poder ter curtido mais, sabe? Porque eu tive que correr muito e a vida aqui em São Paulo é muito corrida. E aquilo ficou fortemente no meu coração, porque eu já penso muito sobre isso, né? Com os meus filhos. E aqui eu vejo que realmente as mães trabalham 10, 12 horas, pega trânsito, filho fica na escola, muitas mães deixam o filho na escola integral. E a mãe acaba não tendo que ela educar na semana, né? E essa educação, querendo ou não, fica um pouco terceirizada, né? E é muito cruel isso, porque a gente quer dar o melhor, mas se a gente não trabalha também a gente não consegue dar o melhor, então a gente fica meio que sem opção. Mas quando ela falou aquilo, fez todo sentido pra mim. E eu falei, gente, é isso. Os nossos filhos precisam de mentores, precisam de mãe e pai ali, sabe, sobre eles. Então, esse enterro foi um divisor de águas, assim, na minha vida, sabe? Doeu muito, porque eu queria voltar atrás, eu queria poder ter visitado meu primo, sabe? Eu não sei se ele tava depressivo ou não, eu não sei o que levou ele a isso, mas... E ele era uma pessoa doce, por mais que tenham sido lançadas palavras sobre ele desde criança, mas ele era muito doce. Eu lembro que quando meu filho tava me dando trabalho na escola, ele tinha, sei lá, acho que uns 9, 10 anos, com preguiça de estudar, sabe? Eu encontrei esse meu primo na rua e ele atravessou o outro lado, mesmo ele seguindo outros caminhos, ele me abraçou e falou, Dê, me atravessou a rua, me abraçou. E ele olhou no fundo dos olhos do meu filho assim e falou, estuda, você tem um futuro brilhante, estuda. Sabe, sem saber de nada do que eu tava passando com o João Pedro. Então ele era uma pessoa que tinha tudo pra ser, sabe? Uma pessoa tomada por Deus. É que eu, no meu caminho, encontrei Jesus e fico triste por ele não ter conseguido encontrar, mas, né? Naquele dia nós entenderemos todas as coisas e que Deus tem misericórdia da alma do Fê. E eu aprendi com isso, sabe? Que nem sempre o depressivo ou a pessoa que tá calada que só precisa da gente. Às vezes aquela pessoa que mais ri, porque a minha tia falou que encontrou ele, acho que 2 dias antes, ele estava sorrindo. Ele estava alegre, brincando, planejando coisas, planejando o futuro. Ela falou, nunca imaginava que meu filho estava passando por qualquer coisa. Tinha alguma coisa, né, fazendo com que ele fizesse isso com ele mesmo. Enfim, isso foi um do aprendizado, tá? Porque talvez, infelizmente, ele tenha recebido palavras muito negativas. Inclusive, tem até aqui no YouTube um vídeo que eu vou deixar até linkado aqui no bloco de descrição. O poder das palavras, que ela fez uma experiência no arroz. Ela pegou o mesmo arroz, colocou num potinho de vidro, e o arroz que recebeu palavras positivas, esse arroz ficou guardado 1 ano, ficou de uma cor branquinho, clarinho. E o outro arroz que recebeu palavras negativas, ficou preto, horrível, recebia palavras de morte, gente, palavras pesadas mesmo. E olha como o poder das palavras, isso é cientificamente comprovado, tá? Que as palavras, elas podem tanto te erguer, como ela pode, né, te derrubar. Se teve poder sobre essa experiência do arroz, imagina o poder das palavras sobre uma pessoa. Então, o que você anda falando pro teu filho? O que você anda falando pra tua filha? O que você anda falando pro teu pai, pra tua mãe? Né? Que palavras você tem lançado pra eles, ou até mesmo sobre a sua vida? Porque, ó, Salomão foi um dos homens mais sábios que houve. E fala assim, ó, vou até abrir aqui pra vocês. Abre a Bíblia de vocês aí em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só. Você vai comer do fruto da tua própria palavra. O que propriamente sair da tua boca é o que vai ser aí lançado pra você. Então, isso pode voltar pra você mesmo, quando você fala mal do outro, quando você, né, deseja mal pro outro, porque as palavras, elas têm o poder, você mesmo come desse fruto. Então, você não vai estar lançando sobre ninguém, essa maldição vai ser sobre a sua vida mesmo. Então, abençoe a vida das pessoas e a sua, porque quanto mais você
Ora pelo teu inimigo, que eu sei que não é fácil, né? Mas ora pela vida dele, a sua vai estar sendo abençoada. E se você orar pela sua, ainda mais que a sua mesma vai ser abençoada. Então, quando a gente entender o poder das palavras, a gente muda a rota. E para de blasfemar, para de murmurar, para de reclamar, né? Que reclamar nada mais é do que clamar para que as coisas ruins aconteçam. Você está clamando por aquilo acontecer, reclamar, né? Então, meus amores, isso é muito sério, é muito forte. Se você virar essa chavinha, você vai ver como a sua vida vai se transformar. Tá, bem, esse é um outro versículo. Um outro que eu anotei aqui pra vocês é Provérbios 22. Abre aí. 22, verso 6. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Gente, eu amo essa palavra. E é muito forte, porque eu lembro que assim como eu li aqui Gênesis pra vocês, minha mãe todas as noites, antes da gente dormir, ela lia a Bíblia em formato de histórias pra gente. Então eu ficava imaginando como que Deus fez os céus e a terra, como foi Adão, porque ela contava de uma forma tão doce. Então isso é muito sério, porque quando eu cresci e as coisas que quiseram, sabe, me tirar dos caminhos de Deus, porque vai vir muitas coisas no seu caminho pra poder fazer você se distrair mesmo, porque esse mundo é carnal e vão vir coisas que vão te confundir, vão querer tirar você do seu propósito, do teu caminho. Mas o que vai bramar no teu coração? O que você aprendeu lá na sua infância. Lembra que eu falei do bebê dentro da barriga? Imagina quando nasce. Então minha mãe lançava sempre essas palavras à noite, na hora de dormir pra gente. Então, quando eu quis me perder, eu lembrava daquela voz doce lendo como foi criado os céus e a terra, como que foi tudo que aconteceu dentro da Bíblia. Então isso é muito forte. O que você está ensinando para os teus filhos? O que você está ensinando para os teus amigos, para as pessoas que andam com você? Sabe? Eu fico pensando assim, meu Deus, por que eu não visitei o meu primo, né? Lógico que se foi tempo dele ou não, mas por que eu não lancei mais palavras de amor? Por que talvez esse quadro Cuidando da Alma não foi parar sobre ele? Isso não é forte, gente. Ontem eu fui pra igreja congregar e teve um testemunho lindo de um irmão falando, vou resumir muito rápido, tá? Mas só pra vocês entenderem. Ele falou que ele via uma pessoa e essa pessoa tava rindo muito, rindo. Só que quando ele foi dormir, ele foi pra casa, era um colega de trabalho. Quando ele foi pra casa, ele falou que Deus mostrou pra ele que aquele irmão tava rindo por fora, mas que por dentro ele tava angustiado. E aí Deus falou assim pra ele, amanhã você chama ele, vai conversar com ele. Ele falou, Senhor, como que eu faço isso no meio da empresa? Chama ele no privado. Aí ele foi e fez. Obedeceu a voz de Deus, por isso que a gente tem que ser sensível à voz de Deus. Ele foi e fez o que Deus mandou. Falou, olha, eu preciso falar com o Senhor. E ele falou assim, só que não dá pra falar aqui. Eu preciso falar com o Senhor privado. E é da parte de Deus. Quando ele falou isso, essa pessoa falou assim pra ele, se é de Deus, eu preciso. E ele foi então, acho que não sei se foi no horário de almoço, tinha um jardim na empresa, ele foi pra esse jardim. E ele começou a falar tudo que Deus dava pra ele. Olha, você tem esse sorriso, mas o Senhor manda dizer que você tá angustiado por dentro, mas que Deus ama a sua alma. E começou a falar tudo que o Senhor começou a trazer sobre a vida daquele homem. Aquele irmão começou a falar tudo que Deus estava dando. E o homem começou a chorar. E ele falou que o céu desceu naquele jardim, só os dois, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E aí ele foi obediente. Aquele homem terminou e falou pra ele assim: eu tava com tudo certo já pra me suicidar. Ai, gente, como a gente pode mudar a rota de alguém? Como o poder das palavras são forte? Como você ser obediente a Deus pode mudar a sua vida e a vida das pessoas? As pessoas que estão ao seu redor. Lembra da separação lá de Gênesis de luz e trevas? Você é quem? A luz ou as trevas? É muito forte ser obediente a Deus. Não é fácil, mas tem uma recompensa. A nossa língua, né, ela é um órgão tão pequeno, mas ela que tem o maior poder, né, sobre nós, assim, falando carnalmente, de tanto edificar, de nos erguer, mas também nos fazer, né, morrer, ou matar uma alma, matar alguém. Então toma cuidado com o que sai da tua boca, porque ela é fruto pra você mesmo, tá bom? E mais uma coisinha que eu ia falar pra vocês aqui. Lembrei, eu oro a Deus e anoto tudo, porque senão eu esqueço, né? Que a gente é carne, a gente não é só espírito. Ai, gente, eu tava na reunião do meu filho, na reunião escolar, e eu tava subindo na rua da escola dele e vi uma mãe puxando uma criança assim, sabe? Puxando. Você é terrível! Seu moleque o quê? Seu moleque... Nossa, gente, ela falou tantas palavras feias pra aquela criança. E o olhar de tristeza daquele menino,
A minha vontade não foi de brigar com ela, juro pra vocês. A minha vontade foi de pegar aquela mulher e mentorar ela. Porque é fácil a gente julgar, né? É fácil a gente julgar. Olhar e falar assim, nossa, que ridículo, como ela tratando o filho dela. Mas será que ela não foi cuidada dessa forma? Será que ela não foi, aprendeu assim? E ela não tem essa luz sobre a palavra? Por isso que ao invés do julgamento a gente tem que ajudar as pessoas. E é esse sempre o intuito aqui das segundas-feiras desse quadro. É a gente lançar palavras para as pessoas, para elas poderem virar a chavinha e ver a vida de uma outra forma. Porque a gente leva a vida muito no automático. E eu não sou uma mãe perfeita, eu já fui uma mãe que errei muito. E hoje, né, eu até peço perdão pro João Pedro e peço pra ele pra que eu não erre, né? E falo pra ele, filho, desculpa, não é que a mãe quer tratar a Maia melhor que você, mas é porque a mãe tinha uma mente bem menor quando você nasceu. Eu era muito jovem, eu ia fazer 19 anos, eu casei com 17, né? E então, o João Pedro tinha outra cabeça, hoje eu tenho outra cabeça. Então hoje eu tento, né, recuperar esse tempo perdido, tentando dar uma educação mais positiva pra ele. Mas que nem sempre foi assim, porque eu cresci o quê? Apanhando. Então, pra mim, o certo era isso. Eu cresci de uma forma que meu pai gritava comigo, então eu achava que isso era certo. Só quando a gente começa a estudar inteligência emocional, por isso que isso é tão importante, você começa a tratar os teus diferente e mudar o destino do teu filho, porque as palavras têm poder. Aconteceu um episódio recentemente aqui comigo, com ele. Ele tava me respondendo muito, sabe como é adolescente, né? 14 anos. E eu falei, gente, eu fazendo de tudo por ele respondendo. E aí eu falei, João, ó, já deu, cada um no seu canto. Na mesma hora o senhor me repreendeu, falou, não, cada um no seu canto não, filha. Você é mãe dele, você tem que mentorar ele, você que vai mudar o destino do teu filho. Você tem que lançar palavras de amor. Mas, senhor, é fácil, né, dar amor pra um bebê que tá ali fazendo graça. Mas e pra alguém que você tá tratando com amor e te responde de uma forma que você fala, meu Deus, não é possível. Aí, meus amores, eu chamei meu filho na mesma hora. Eu falei, filho, perdoa a mãe. Eu falei assim, você tá estressado, a mãe também. Vamos fazer assim, vamos recomeçar? Tudo que em você eu não gosto, a mãe vai te pontuar. E tudo que você não gosta, você vai me pontuar, pra gente poder crescer junto. Tá bom? A gente vai respirar antes, né? Porque os dois têm gene forte. E o João Pedro veio de um casamento que eu sofri muito. Então ele, né, desde o ventre, pegou algumas coisas. Então hoje cabe a mim, o que eu vou fazer com isso? Eu vou falar, esquece, não tem mais jeito? Ou eu vou lapidar? E não é fácil, gente, é um trabalho, é um processo. Mas é sobre isso, as palavras têm poder. E ele acalmou, me pediu perdão, abracei ele, porque o amor constrange. Pega isso, o amor move todas as coisas. Mas não é fácil, mas a gente consegue aprender. O que a gente manda pro nosso cérebro, o comando que a gente manda pra ele, ele fala, é isso. Você que manda no seu cérebro, não o seu cérebro que manda em você, tá bom? Ah, Dê, mas no caso eu sou a vítima. Minha mãe e o meu pai lançou uma palavra sobre mim muito forte, assim. Sabe, pode parecer muito clichê essa frase que crente usa, tá repreendido. Mas é isso, sabe? Quando alguém lançar alguma coisa sobre você, tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido, você repreende sim, porque a tua palavra não tem poder. Então você vai bloquear tudo aquilo que foi lançado contra a tua vida, aquela palavra ruim que foi lançada contra você, porque nada tem poder maior que o poder de Deus sobre a sua vida e a sua palavra mesmo, tá? Então, meus amores, pode parecer muito bobo isso, mas crente usa muito isso por essa questão. Porque já viram mulher que passou na infância, sofreu com um pai, por exemplo, que era alcoólatra. E aí acaba casando com um homem alcoólatra. Por quê? Porque essa pessoa, no nosso subconsciente, está o quê? Essas ações. A gente vai copiando o que os nossos antepassados fizeram. Automaticamente, a gente vai copiando, tá? Porque tudo isso vai mandando pro nosso cérebro que isso, foi criado assim, então, não, isso aqui, quem manda esse comando pro nosso cérebro é nós que temos que bloquear e falar, não, a minha geração vai ser uma geração diferente, vai ser uma geração que vai ter inteligência emocional, que não vai sofrer sobre isso. Eu repreendo mesmo. Olha, na brincadeira, eu lembro que depois que eu me divorciei, passei um processo bem difícil, no meu primeiro casamento, e eu tava tão desgostosa assim, sabe? Com amor e tudo mais. Aí eu lembro que um dia passou o Rodrigo Hilbert na TV. E aí eu brinquei com meu pai e falei, pai, eu não quero casar, mas se um dia eu casar, eu não aceito menos que isso. Eu quero, assim, um homem que me ajude com tudo e que seja, assim, bonito, que esse olho puxadinho, loirinho, tananana. Gente, brincando! É sério, isso é sério. Olha como brincando as nossas palavras têm poder. Eu chamo o Johnny Rodrigo Hilbert da Bahia. Gente, eu tô brincando aqui, mas isso é muito sério, tá? Então, olha, as palavras, elas têm poder e só você
pode mudar aí o seu destino através da palavra, das palavras e da palavra. Amores, é isso. Se o vídeo fez sentido pra você, eu sei que eu falei muitas coisas, mas espero que tenha ajudado você a abrir sua mente, como você tratar as pessoas ao seu redor, tá bom? Curte e compartilha esse vídeo por mais pessoas que você puder. Quanto mais você espalhar esse vídeo, mais vidas vão ser edificadas, mais mães vão mudar a rota, vão mudar o destino do seu filho, tá? E é isso que a gente precisa fazer, tá? Um beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo e bye!